Retornando então ao nosso tema de indulto e comutação. O que é interessante tratar sobre indulto e comutação? Como foi dito, o indulto e a comutação eles são apresentados por um decreto do Poder Executivo, um decreto do Presidente da República, que anualmente é apresentado próximo da data do Natal, que vai estabelecer quais são os critérios que a pessoa tem que cumprir para ter direito ao indulto ou à comutação das penas. O interessante é que esse decreto ele não é autoexecutável, ou seja, não é a entrada do decreto em vigor, não é logo após que o Presidente da República apresenta esse decreto que automaticamente as penas serão indultadas ou comutadas. É necessário que haja um pronunciamento judicial, ou seja, é necessário que o juiz regulamente e o juiz declare que naquela situação a pessoa faz jus ao direito ou à comutação. O juiz não pode inovar criando um novo critério. Só o que ele precisa fazer é verificar se naquele caso, aquele preso possui direito a indulto ou comutação de acordo com o que foi estabelecido no decreto. E daí que o decreto, como é feito por um ato normativo do Poder Executivo, por um decreto do Presidente da República, acontece que quando é feito o decreto, ele simplesmente declara o direito do preso. E quando vir um novo decreto, sucessivamente, como acontece todo ano, não significa que aquele direito vai ter sido retirado, que aquele direito vai ter sido acabado se não foi levado ao judiciário. O que existe, na verdade, é o que nós chamamos de direito adquirido. A partir do momento em que você se encaixa em uma das situações do decreto de indulto, por mais que venham outros decretos posteriores àquele e modifiquem aquele contexto, significa que você já faz direito adquirido ao indulto ou à comutação, de acordo com o decreto anterior. Assim, se em 2009 eu fazia jus ao direito, eu cumpria todos os requisitos do indulto ou da comutação, não é porque em 2010 e em 2011 o decreto foi modificado, criando situações mais difíceis, que eu não terei direito. Eu terei direito sim ao indulto ou à comutação de acordo com o decreto de 2009 e calculando de acordo com minha pena lá em 2009. Isso nós chamamos de sucessão de decretos presidenciais. É isso que permite, por exemplo, que nós iremos abordar ao final, a comutação em cascata. Como eu estava apresentando, essa sucessão de decretos em si não se aplica da mesma forma que a lei. Quando existe uma lei posterior a outra lei, o que acontece? Você só pode aplicar uma dessas leis. Em tese, a mais benéfica. No caso do decreto, não. Ele reconhece, ele estabelece um direito naquele momento. Outra questão que é interessante sobre o decreto de indulto e comutação é a respeito do trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? O trânsito em julgado significa que, após a sentença penal, após a pessoa receber uma sentença que é fixada, uma pena para ela cumprir, ela pode exercer o direito de recurso. E enquanto esse recurso estiver tramitando no Tribunal de Justiça ou em outras instâncias, significa que ainda não aconteceu o trânsito em julgado. Significa que a pena daquela pessoa ainda pode ser modificada. Só quando há o trânsito em julgado, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso, quando não há mais possibilidade de modificar aquela pena, é que nós reconhecemos o trânsito em julgado, ou seja, que a pena ficou encerrada, que a pena já foi definitiva. E a pergunta é, durante esse trâmite do recurso, que muitas vezes pode demorar por anos, é possível reconhecer o indulto ou a comutação das penas? Por muito tempo, os estudiosos e os juízes diziam que não era possível reconhecer o indulto ou a comutação enquanto não houvesse o trânsito em julgado, ou seja, enquanto a pessoa estivesse recorrendo. Isso, obviamente, é prejudicial ao preso, porque, por exercer um direito, que é o direito de recorrer, você era impedido de ter outro direito, o direito ao indulto e à comutação. Esse pensamento foi modificado ao longo dos últimos anos e previsto no próprio decreto, estabelecendo que não é necessário o trânsito em julgado. O que dizia antes, na verdade, era o seguinte: o argumento que era utilizado para vedar o decreto antes do trânsito em julgado é que se um recurso viesse e reconhecesse que você, na verdade, é inocente, isso seria uma causa mais benéfica do que o indulto ou a comutação, que simplesmente extingue a pena. Com o reconhecimento da inocência, você não teria os efeitos civis, por exemplo, você não geraria reincidência. Já com o decreto do indulto, como a gente falou anteriormente, só finaliza os efeitos primários. Então, por esse argumento, não era possível o indulto ou a comutação antes do trânsito em julgado. Contudo, o entendimento atual é que é possível sim, ainda que a pessoa esteja em fase de recurso, de apelação ou outra instância, é possível reconhecer o decreto, é possível reconhecer o indulto ou a comutação da pena.
pois se depois vier um recurso, por exemplo, reconhecendo a inocência, aquela pessoa, apesar de já estar em liberdade por causa do indulto ou por causa da comutação, terá reconhecido sua inocência e o processo será extinto e arquivado novamente por outra razão que seria mais benéfica. Mas isso não irá impedir que ele goze da liberdade antes, por simplesmente ter recorrido. Então, o que nós podemos apresentar é que o trânsito em julgado não é necessário, ainda que a pessoa esteja respondendo criminalmente, ainda que ela esteja em fase de apelação, por exemplo, ou outro recurso, é possível o indulto ou a comutação, desde que cumprido os requisitos previstos naquele decreto. E assim, o que é interessante nós estabelecermos é qual é o período de pena que deve ser contado para esse indulto à comutação. Como foi dito, sempre o decreto vai estabelecer alguns requisitos. Geralmente ele estabelece o requisito de cumprir 1/3 da pena ou metade da pena, se for reincidente ou se for primário. Ou algumas outras situações, como cumprir 2/3 da pena relativa ao crime hediondo. Nós iremos ver isso adiante. Mas o que é importante ver é qual é o período de pena que eu posso usar para contar se foi alcançado ou não esse requisito. Qual o período de cárcere que é viável eu utilizar nessa contagem ou não. O decreto, geralmente, ele é extremamente amplo. Ele admite que qualquer período de pena cumprido deve ser utilizado nessa contagem. Então, se o decreto estabelece que é necessário cumprir 1/3 da pena, pode ser, por exemplo, cumprido 1/3 da pena em regime aberto, após uma evasão, ou antes de uma evasão que tenha sido retornado. Pode ser incluído nesse período de 1/3 da pena as remissões, já que a remissão é equiparada a um dia de pena cumprido, então esse período de remissão também integra essa quantidade de pena necessária para o indulto à comutação. Mas o que é mais relevante, quando acontece uma falta grave, geralmente o que o juiz reconhece é a interrupção da pena para a contagem de novos benefícios. Por isso que quando tem uma falta grave, geralmente se começa a contar novamente o prazo para a progressão de regime, para o semiaberto ou para o aberto. Se um preso já cumpriu, por exemplo, metade da pena, mas comete uma falta grave, o que acontece geralmente é que esse período de pena cumprido ele é desprezado e se começa a contar novamente o prazo para uma outra progressão de pena, e a pessoa passa a ter que cumprir 1/6 do restante da pena. Isso não pode acontecer com um decreto de indulto ou a comutação. Para reconhecer o indulto à comutação, a falta grave não tem qualquer efeito. Então, mesmo o tempo de pena cumprido antes da falta grave deve ser utilizado para calcular 1/3, 1/2 ou 2/3 da pena, de acordo com o que for previsto no decreto. O que é importante, então, fixar é que a falta grave ela não interrompe o prazo para a contagem de indulto ou de comutação da pena, assim como não interrompe para o prazo de livramento condicional. Isso já é um entendimento pacificado, isso já é um entendimento unânime na jurisprudência, ou seja, os tribunais superiores já entendem dessa forma. Então, sempre que for necessário calcular o indulto à comutação, deve-se incluir esse período que às vezes é desprezado para fins de progressão de pena. O que é específico ainda, o que é necessário especificar ainda é, como foi dito, cada decreto estabelece critérios diferentes para o indulto à comutação. Cada caso deverá ser analisado para saber se faz jus ou não à comutação. Mas, ao longo dos últimos anos, tem uma situação em comum, que é a vedação para o indulto ou a comutação para pessoas condenadas por delitos hediondos. Então, seja as pessoas que tenham sido condenadas por delitos hediondos, ou ainda aquelas que tenham sido condenadas por delitos hediondos antes de 2007, que nesses casos nós aplicaremos aquela progressão com a fração de 1/6. É como geralmente se referencia a dizer que a pessoa está num crime hediondo, mas com a progressão de 1/6. Mesmo nessas situações em que a pessoa comete crime hediondo, mas a progressão é com 1/6, é impossível reconhecer o indulto ou a comutação para aquele crime. E aí, o que nós devemos esclarecer é que, em algumas situações, o preso possui condenação híbrida, possui condenação tanto em crimes comuns, em que se é admitido o indulto à comutação, quanto uma outra condenação em crimes hediondos. Nessa situação, o que será possível? Será possível reconhecer o indulto ou a comutação para o crime comum, desde que já tenha cumprido um determinado requisito de tempo para o crime hediondo. Vamos supor que uma pessoa responda por um crime de tráfico de drogas, um crime considerado hediondo. Ainda que seja por um tráfico de drogas em 2004,
quando se aplica a lei de 1/6. Nessas situações, se a pena dele for de 6 anos, no atual decreto exige que se cumpra 2/3 dessa pena, ou seja, 4 anos. E vamos supor que a pessoa tenha sido condenada, além do tráfico de drogas, por um crime de roubo, previsto no artigo 157, a uma pena de 6 anos também a ser cumprida. Nessas situações, o que é necessário? Que ele cumpra o requisito referente ao delito hediondo, para depois nós podermos verificar se ele faz direito à comutação ou ao indulto no crime comum. Então, o crime hediondo, por si, não tem direito a indulto ou comutação. Mas, se houver condenação por crimes hediondos e crimes comuns, será possível reconhecer o indulto e a comutação nesse outro tipo de crime, no crime comum. E antes de finalizar essa segunda parte, o que é importante estabelecer? Qual a diferença do indulto e da comutação? A diferença é simples. O indulto em si, ele extingue totalmente a pena a respeito daquele crime. Quando é reconhecido o indulto, você deixa de ter o dever de cumprir aquela pena de forma integral. Então, se o indulto é reconhecido sobre uma pena de 6 anos, é extinta totalmente a pena de 6 anos. E a pessoa recebe a liberdade porque é uma causa de extinção da punibilidade. Por sua vez, a comutação ela é um direito um pouco mais leve do que o indulto. Por quê? Porque para a comutação é preciso alcançar requisitos mais leves também do que para o indulto. É um requisito mais frágil, mais simples de ser alcançado. A comutação, ela simplesmente gera uma redução da pena. Ela acaba diminuindo a pena da pessoa que possui o direito à comutação. No caso da comutação, por exemplo, se for reconhecida uma comutação a uma pena de 10 anos, e a comutação geralmente é na fração de 1/5 da pena, você terá reduzido 2 anos da pena. O efeito é praticamente idêntico ao de um recurso, que acaba reconhecendo a pena menor do que a pena fixada anterior. Qual é a consequência, portanto? Se eu tenho uma pena reduzida, todos aqueles cálculos que são feitos para os outros direitos em execução, como, por exemplo, a progressão para o regime semiaberto, progressão para o regime aberto e o livramento condicional, todos esses cálculos também terão que ser refeitos, porque a pena foi reduzida em virtude da comutação. Então, fica esclarecido que a comutação é, na verdade, quase igual ao indulto, parcial. O indulto, por sua vez, ele extingue totalmente a pena. Iremos a seguir no tópico 3.